Coloquei aí, gente, para gravar, só dar o okzinho. Então vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer um exercício de purificação. Então, esse é um exercício de purificação da mente e dos nossos olhos, né? Da nossa visão. Então, por que isso, né? Quando a gente faz a meditação no Japamala, ixi, onde eu coloquei meu Japamala aqui? Quando a gente faz a meditação no Japamala, a gente chama de meditação japa, né? Esse é um exercício de purificação da mente. Então, enquanto a gente precisa qualificar a nossa mente, né? Enquanto a gente. E o que, que é qualificar, né? Vamos falar isso primeiro para ficar mais fácil da gente entender. A gente percebe que a nossa mente tem um excesso de pensamentos, né? A gente consegue perceber que muitas vezes a gente entra nesses pensamentos, nos envolve, né, naquela situação, traz emoção e a gente não consegue muitas vezes sair dali. Então, a meditação japa, que é a que a gente faz no Japamala, ela é a mais, mais importante, é o exercício que mais ajuda a qualificar a nossa mente, que é a gente, de alguma forma, a gente nunca vai parar, né, os nossos pensamentos, mas a gente vai conseguir ser ou diminuir muito esse excesso de pensamentos, e aí a gente vai deixar a nossa mente mais leve, mais tranquila, como ela assim tem que ser, né? Então, eu sempre falo que assim, a nossa mente, ela é como se fosse uma fábrica de pensamentos, né? Então, e tá tudo bem ela ser assim. Esse é o ponto, né? A gente só precisa entender como ela é e aí criar mecanismos para nos ajudar para que a gente consiga viver melhor e em paz, né? Então, a partir do momento que você passa a entender quem você é, né? Entender o funcionamento da sua mente, do seu corpo, nossa, isso é grandioso, porque é aí que a gente começa a ir para um outro patamar, né? A gente começa a evoluir e se autoconhecer e trazer ferramentas que vão nos ajudar nesse processo. Então, a meditação japa, ela é importantíssima para isso, né? É um exercício de purificação da nossa mente, né? E o exercício na chama da vela, que a gente vai fazer hoje, é um exercício também de purificação, que se chama Trataka. Então, dentro do yoga, esse exercício a gente chama de Trataka. Qual que é o objetivo dele, né? A gente vai fazer hoje uma meditação focado na chama da vela e o objetivo é você olhar para a chama e de maneira nenhuma assim, tentar dar o seu máximo para que você não pisque os olhos. Você vai perceber que é bem desafiador. Aí entrou. Ixi, a Tainá entrou e saiu aqui. Você vai perceber que é bem desafiador, né? Os nossos olhos começam a lacrimejar bastante, assim. E deixa lacrimejar. Chega uma hora, você não está enxergando mais nada. Às vezes você enxerga tudo embaçado e só a luz na sua frente. Enfim, você pode enxergar até outras formas diferentes. Dá para, né, assim, cada um com seu exercício. Cada vez que a gente faz também, nunca é igual, né? Tem esse ponto também. Então, a ideia é você tentar ao máximo não piscar. É bem provável que em algum momento você vai piscar, mas a ideia, né, é tentar evitar que isso aconteça. E esse exercício, ele é muito saudável para os nossos olhos, né? Inclusive, é um tipo de exercício que a gente deveria fazer toda semana, né? Se a gente pegar lá 15 minutos, 10 minutos da nossa semana e fazer esse tipo de exercício, ele é maravilhoso, faz muito bem, né, para a nossa vista, para a visão. Então, hoje, em continuação à nossa aula da semana, que a gente trabalhou o Manipura Chakra, eu sugeri que a gente fizesse, né, esse exercício, porque o elemento fogo, ele está muito conectado com a nossa visão, e aí por isso que a gente vai fazer esse exercício hoje. E o objetivo é, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar, enquanto a gente estiver fazendo o nosso Japamala, né? Aqui tem 108 contas,
Então a gente vai repetir o mesmo mantra 108 vezes. E o mantra que a gente vai repetir hoje, que tem muito a ver com o que a gente praticou na semana, é o mantra Om Namah Shivaya. E o que, que quer dizer esse mantra? Esse, com certeza, sem dúvidas, né, dentro do yoga, da tradição védica, é o mantra mais conhecido. E o que, que quer dizer Om Namah Shivaya? Esse mantra, ele até, eu acho ele muito, muito especial, né, assim, porque o dia que eu entendi o que ele era e a potência que era esse mantra, eu comecei a usar sempre na minha vida. E eu todos os dias, quando eu faço a minha meditação, minhas práticas pessoais, minhas orações de manhã, eu faço uma volta do Japamala fazendo esse mantra Om Namah Shivaya. E o que, que é o Om Namah Shivaya, né? A gente aqui, independente de religião, né? Porque yoga não é religião, né? Vedanta não é religião. Mas, independente disso, né? E independente de como cada um chama Deus, né? Uns vão chamar de Criador, de Universo, de Divino, né? Cada um vai chamar pelo nome que sentir, né? Que acredita, né? E tudo mais. Mas independente disso, a gente sabe que existe uma força maior que está acima de tudo. A gente entende que existe uma inteligência no mundo, né? Onde tudo está conectado, onde tudo faz sentido. A gente compreende que existe uma inteligência por trás de todas as coisas, né? E que essa inteligência ela permeia tudo e a todos. Então, independente, né, de religião e tudo mais, é algo que ele é, né, factível, é fato que isso existe, né, e que muitas vezes a gente não consegue explicar. E esse Deus, né, esse Criador, esse Divino, ele é onipresente, né, onipotente, onisciente. E é aquela velha história, né, Deus não erra, né? Então, tem vários momentos da nossa vida que a gente passa por diversas situações que de fato a gente não vai compreender, né? E que existe, enfim, uma série de outros fatores que a gente não vai falar aqui hoje, porque a ideia não é essa, mas existem uma série de outros fatores onde justifica que certas coisas aconteçam na nossa vida. Só que assim, Deus é tão perfeito, né? O Criador é tão perfeito em tudo que ele é, né? Que assim, não tem como ele fazer alguma coisa errada. Então, às vezes, em algumas situações da nossa vida, a gente pode não compreender, né? E vai muito de encontro com um pouco do que a gente falou na nossa aula, que da digestão, né? Que o fogo, ele é o elemento que ajuda na nossa digestão, não só fisicamente, mas sutilmente. Porque mesmo diante dos acontecimentos da vida, mesmo que sejam situações super desagradáveis, existe algum ensinamento, existe alguma lição que a gente tem a aprender por trás daquilo, sabe? E é esse o ponto, né? Então, quando a gente fala esse mantra Om Namah Shivaya, a gente compreende que existe essa inteligência que está acima de todas as coisas, né, que permeia tudo e a todos, que é responsável por toda a ordem universal, né, e que a gente entende que muitas vezes, dentro da nossa realidade, né, do nosso mundo, dos acontecimentos da nossa vida, por mais que a gente não compreenda e justifique uma situação que esteja acontecendo com a gente entende que aquilo é o melhor para nós, né? Porque nada está errado nesse mundo, né? Hoje não estamos nós aqui à toa, né? E se tem uma das coisas que o yoga me ensinou foi isso, né? Que assim, sempre tá quem tem que estar, quem precisa ouvir aquela mensagem, porque nada nesse mundo ele tá errado, né? Nada aqui tá fora do lugar. Então, quando esse mantra Om Namah Shivaya, ele é um mantra de rendição, de entrega, né? E ele está muito em linha até com aquele outro mantra que é bem famoso, que a gente vê várias plaquinhas por aí, que foi criado pelo professor Hermógenes, né, do yoga também,
que é o entrego, confio, aceito e agradeço. É como se fosse o mesmo significado, né? Então, o Namah Shivaya é como se fosse o entrego, confio, aceito e agradeço. Porque é aquele momento que existem momentos na nossa vida que a gente sabe que as coisas precisam mudar, que a gente precisa mudar, mas às vezes a gente não sabe por onde começar. Existem momentos da vida que a gente busca respostas que a gente também não está encontrando e que não sabe como encontrar. E esses são momentos maravilhosos para a gente simplesmente entregar, né? E confiar que existe essa ordem, né? Que existe essa inteligência que cuida de tudo, que cuida da gente, né? E que certamente virá para nós aquilo que for melhor. E isso é muito legal porque a gente passa a encarar até os problemas da vida de uma forma diferente. Porque a gente entende que, como a gente falou na nossa aula também, tudo é cíclico. Então tá tudo bem se um ciclo se encerrou e às vezes a gente não queria e a gente se apega naquilo. Mas o fato é que aquela mudança está abrindo espaço para uma nova fase que está entrando na nossa vida. E aquela fase, com certeza, vai ser muito melhor do que isso que a gente está vivendo hoje. E às vezes a gente só precisa liberar espaço para que as coisas fluam, para que a energia flua, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Então hoje eu queria que vocês, e a gente vai colocar em intenção, né? Assim, eu estou só abrindo que é para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, porque se tem uma coisa dentro do yoga que eu levei anos, foi para entender as coisas, então tudo fez sentido para mim depois que eu passei a entender tudo que eu estava fazendo, e isso mudou muito a minha vida, então eu faço questão de explicar as coisas, porque eu acho que a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? Então eu queria que vocês entendessem isso, né? O que, que é o Om Namah Shivaya? E por mais que eu não esteja numa situação, sei lá, desafiadora na minha vida, que eu não estou encontrando resposta, eu sempre faço, de qualquer jeito, esse mantra. Porque quando a gente entrega, a gente simplesmente se coloca à disposição dessa inteligência, dessa força maior, né? E a gente tira um pouco o nosso ego de lado e a gente simplesmente se coloca à disposição para servir não só na nossa vida, mas para o outro, para a sociedade, para o mundo à nossa volta, né? Servir para que a gente possa viver o nosso propósito nessa vida, né? Para que a gente de fato consiga cumprir a nossa missão aqui. Então, quanto mais a gente entrega e confia, né, de fato, que o que está vindo até nós é o que é correto, porque Deus não erra, né? A gente vai aliviando toda a ansiedade, toda a preocupação, todo aquele peso que a gente carrega, né? E as coisas vão ficando cada vez mais leves, né? Porque você entende que você está no caminho, né? Que você está fazendo o que você tinha que fazer, né? E é isso. Então hoje a gente vai fazer. Eu sugiro que a gente faça 2 voltas, até porque assim, acho que a maior parte de vocês é acostumada a fazer, então geralmente a gente se perde muito no começo com os nossos pensamentos. E aí, toda vez que o pensamento te levar para longe, você volta a sua atenção para o que você está fazendo. A ideia aqui é a gente não precisa racionalizar nada. A gente vai colocar a nossa intenção no início da prática e é isso. E deixa fluir, só repete, tá tudo bem, né? A gente não precisa ficar enquanto está falando o mantra buscando soluções e respostas, porque não é essa a ideia, jamais. O que a nossa ideia aqui é a gente conseguir se concentrar, né? Então, para que a gente se concentre, a gente precisa deixar esses pensamentos fluírem. Se no meio do processo você quiser se apegar neles, não vai adiantar nada, tá? Então vamos lá. Então, quem conseguiu aí um olhinho, pegue seu olhinho agora. Vai pingando uma gotinha lá na palma da sua mão. Ou se for um sprayzinho.
O que você tiver, né? Eu peguei aqui o olhinho de patchouli, que ele é bem amadeirado, ele é ótimo para concentração. E aí, sentem de uma forma bem confortável. Agora cresce a sua coluna, ó, como se tivesse um fiozinho de cabelo te puxando em direção ao céu. E vem aquecendo as suas mãos. Aproveita esse momento que a gente está num dia super frio. Pressiona a ponta dos seus dedos. Pressiona uma mão contra a outra. Aquece as suas mãos. Vai fechando os seus olhos agora. Vai trazendo as suas mãos bem pertinho do seu rosto. Começa a sentir o aroma que vai exalando pelas suas mãos. E vai se conectando agora apenas com esse aroma, com a sua respiração. E aí, lentamente, vai fazendo uma conchinha lá na frente dos seus olhos. Inspira bem profundo. E solta o ar bem devagarzinho. Se você puder encostar a pontinha dos seus dedos das mãos lá na testa. Se não for um óleo muito forte, né? Que te sufoque. Você consegue fazer essa cabaninha. Sentir o calor que foi gerado pelas suas mãos. E acomodar os seus olhos nesse escurinho. Respira profundamente. Vai expandindo o abdômen, as costelas, o peito. Solta o ar bem lento, controla a exalação. Inspira profundo e exala. Devagar, vai descendo as suas mãos. E hoje a gente vai fazer um mudra que eu utilizo sempre, todos os dias, né, nas minhas orações, que é o Tim Mudra. Então a gente vai conectar aqui o indicador e a ponta do polegar. Vai deixar os outros dedos esticados e a gente vai girar as palmas lá para baixo, ó, só apoiar a mão lá no joelho, conectando o polegar e a pontinha do seu dedo indicador. Deixa suas mãos relaxadas. Esse gesto que ele nos conecta com o divino. Então começa a trazer a atenção para a sua respiração. Começa primeiro inspirando e exalando, levando toda a sua atenção lá no seu abdômen. E sem mexer o peito e as suas costelas, empurra o abdômen lá para frente. Quando você inspira, e você exala, vai esvaziando esse balão, levando o umbigo lá em direção às suas costas, se esvaziando devagar. Inspira, empurra o umbigo lá para frente, expande o abdômen. Exala, recolhe, se concentra para mover apenas essa parte do seu corpo. Inspira, empurra
empurra o umbigo lá para frente. E exala, recolhe, se esvazia. Solta todo aquele resquício de ar que a gente guarda. Inspira, empurra o abdômen lá para frente. Exala, recolhe, solta tudo. Inspira, vai trazendo toda a sua atenção agora só para a sua respiração. Inspira e exala, vai fazendo no seu ritmo. Na próxima inspiração, a gente vai expandir o nosso abdômen e vai inspirar um pouquinho mais, e agora sim a gente vai afastar as nossas costelas, expandir lá para as laterais. E aí exala primeiro recolhendo as costelas, depois o abdômen, se esvaziando, levando o umbigo lá em direção às costas. Inspira, expande o seu abdômen. Inspira mais um pouquinho, expande as costelas para as laterais. E aí exala as suas costelas. Abdômen, se esvazia. Inspira, abdômen, costelas. Exala, costelas, abdômen. Vai percebendo o movimento do seu corpo, se preparando para esse ar novo entrar. Inspira, abdômen, costelas. E agora inspira mais um pouquinho e agora sim sobe o peito. Vai lá pro alto, lá para cima, como se você pudesse levar esse oxigênio pro topo da sua cabeça. E aí exala lento, de cima para baixo, descendo primeiro o peito, recolhendo as suas costelas e por último o abdômen. Inspira, abdômen, costelas e o peito. Se esvazia de cima para baixo, relaxando o peito, costelas e abdômen. Vai fazendo no seu ritmo, da sua respiração, trazendo presença para esse momento, trazendo consciência para esse ato de respirar. Percebe o quanto o nosso corpo se prepara para entrar esse ar novo. Percebe a sua capacidade torácica, o tanto de espaço que tem aí dentro. E que muitas vezes a gente respira de forma tão limitada, só aqui concentrado no nosso peito. Então respira. Respira. Percebe como é bom respirar com consciência. Percebe a certeza que a gente tem a cada inspiração, que a gente vai ter esse ar aqui para respirar, a confiança que nós temos.
porque a gente só consegue soltar e exalar, se desfazer desse ar, porque a gente compreende que no próximo ciclo da nossa respiração, quando a gente for inspirar de novo, vai ter esse ar aqui disponível para nós. Então percebe a inteligência por trás disso. Percebe a confiança que você tem em você, no universo. A única coisa que nos difere de um cadáver é a própria respiração. Esse ar cheio de prana, de energia vital. E agora, nesse momento, você está levando esse prana para cada uma das suas células, para sua mente. E agora que você está com o seu corpo muito mais relaxado, a sua mente mais tranquila, vai trazendo agora a sua mente alguma situação que talvez você esteja passando e que você gostaria de ter mais entendimento, clareza. Alguma finalização de ciclo que talvez você esteja passando, alguma situação desafiadora na sua casa, ou se você simplesmente está numa fase da sua vida que você quer ver as coisas mudarem, se transformarem, se renovarem. Então deixa agora a sua mente de lado e deixa o seu coração falar aquilo que você de fato precisa. E vai trazendo o seu sankalpa para a nossa prática. O sankalpa, ele é a nossa intenção, é o nosso objetivo. Então vai trazendo a intenção da sua prática hoje. Se você tiver com o seu japamala, segura o seu japamala agora. Coloca ele entre as suas mãos. Eu gosto muito, antes de iniciar qualquer prática, fazer o Om, pedir licença e me conectar com essa ferramenta tão poderosa. Então, quem tiver com seu japamala entre as mãos, vai unindo as suas mãos e vai levando as mãos lá no ponto entre as suas sobrancelhas. Direciona o seu olhar para esse ponto. E vai trazendo a intenção da sua prática. Vai se colocando nesse momento à disposição. Vai levando as mãos lá no centro do seu peito, pressiona os polegares contra o peito. Abre os seus olhos, olha para a chama da vela. Nesse momento você entrega.
Entrega as suas dores. Entrega as suas angústias. Entrega a falta de clareza, o não entendimento. Olha para essa chama e nesse momento pede aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Mas deixe o seu coração falar. Se conecta com você mesmo, com o divino. Sente essa força, sente essa energia, esse acalento. E peça, porque muitas vezes a gente simplesmente não pede ajuda. E mesmo se você não precisa de nada nesse momento, entrega o seu caminho, entrega a sua vida, entendendo que existe essa força, essa inteligência que está acima de tudo e que sabe o que é melhor para nós. Respira profundamente no centro do seu peito, no seu coração. Traz essa intenção agora lá para o seu coração, vai colocando uma mão sobre a outra lá no seu peito, como se você estivesse trazendo lá para o seu peito, para o seu coração. Sente, fecha seus olhos. E lembrando que hoje aqui a gente não quer pedir nenhuma resposta imediata, soluções. A gente não está aqui para fazer nenhum brainstorm, um planejamento de nada da nossa vida. A gente está aqui simplesmente para se colocar à disposição, entregar e aceitar que aquilo que for melhor virá até nós. E aí, quem tiver com seu japamala, devagarzinho vai abrindo seus olhos. Lembrando que a gente segura sempre o japamala com os 3 dedos e deixa o indicador recolhido, né? Esse que é o dedo que aponta, né? Então, a gente recolhe nesse momento. A gente vai passar sempre as bolinhas para dentro, né? De cima para baixo, empurrando sempre para baixo, com essa intenção. A cada mantra que a gente fala, é como se a gente estivesse levando isso para o nosso coração. Então, mesmo quem não tem o japamala, vai acompanhando junto comigo, a gente vai terminar juntos, tá bom? A outra mão continua em Tim Mudra, deixa a palma lá para baixo. Nesse momento, organiza a sua vela, se ainda precisa ser organizada. Alinha bem a sua coluna, se prepara, respira bem profundo. Inspira profundo pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Solta o ar. Alivia todos os apegos, todo o sentimento de controle, de achar que a gente, né, precisa fazer tudo da forma que a gente quer, que a gente acredita. Então desapega de tudo isso nesse momento. Inspira profundo
Exala, solta pela boca. Entrega. Inspire e exala. Pisquem os olhos. E a gente vai começar. Então, olha lá para a chama da sua vela. E vamos lá. Podem repetir junto comigo. Se estiverem com o áudio aberto, tá tudo bem. Então, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Mais uma volta, vira ao contrário. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Inspira bem profundo. Feche os seus olhos. Continua visualizando a chama da vela, mesmo de olhos fechados. Respira profundo. Relaxe. Nesse momento, você só entrega. Respira. Aproveita a sua mente. Muito mais tranquilo.
Leva suas mãos lá no centro do peito. Se tiver com o diapamala na mão, leva o seu diapamala. E vai agradecendo a sua prática. Agradeça por esse momento, por você se permitir estar aqui hoje. Agradeça por você ter esse corpo perfeito que você recebeu. Por você poder respirar com consciência. Por você se descobrir, se conhecer. Agradeça por tudo que você sentiu no dia de hoje, por todos os insights que vieram, ou não. Nesse momento, vai visualizando uma luz verde esmeralda no centro do seu peito. Essa luz que vem trazendo amor incondicional. Vai sentindo esse amor por você mesmo. Vai percebendo todo esse amor que você recebe. Vai agradecendo ao Criador agora, nesse momento. Por esse corpo, pela sua existência, por você estar aqui, nesse exato momento. Sente esse amor bem forte de você por você mesmo. A sua conexão com o Criador. E se coloque à disposição. Peça a Ele clareza para que você esteja atento, para que você consiga enxergar, para que você consiga sentir as suas respostas. Simplesmente se entrega, se rende e confia. Confia nesse fluxo do universo, porque nada aqui está errado. Não tem nada de errado na nossa vida, da forma que nós somos. Então só agradeça a sua existência. Respira bem profundo no centro do seu peito. Vai unindo as mãos na frente do peito, segura o seu diapamala, leva lá no ponto entre as suas sobrancelhas. Agradeça pela sua prática.
Leva as mãos lá no seu coração. E a gente vai agora respirar bem profundo e quando a gente exalar, a gente vai fazer o mantra Om. Só que hoje a gente vai fazer 3 vezes. Então, inspira bem profundo. Namastê. Gratidão. Namastê. Obrigada. Gratidão. Delícia. Interromper aqui a gravação.